Opa, meus caros, vamos lá para mais uma videoaula aqui sobre representação de roscas, certo? Então, para a representação de roscas, nós temos a NBR 8993 de 1985, certo? Que ela vai tratar da representação convencional de partes roscadas. A gente vai entrar em detalhes sobre isso mais na frente. E outra NBR que eu trago aqui é a NBR ISO 724 de 2004, certo? Que ela vai tratar sobre roscas métricas do tipo ISO de uso geral. Então ela vai trazer algumas dimensões básicas, uma tabelinha com algumas dimensões básicas para a gente consultar. Antes, vamos entender os termos técnicos aqui referentes a uma rosca, certo? A gente tem a altura da rosca, no caso de uma rosca externa, que é a altura entre a raiz do nosso filete, né? Que é a nossa saliência, que vai ser gerada devido à ferramenta, e a distância entre a raiz e a crista, certo? Que é o ponto mais alto, seria o vale e o pico, tá bom? O que mais? Nós temos a ideia do sulco, né? O sulco vai ser o espaço onde o material foi removido pela ferramenta, né? É como se fosse o negativo do filete. A gente tem o flanco, que nada mais é do que as laterais, as paredes laterais do nosso filete. Ângulo de flanco é o ângulo entre um eixo vertical aqui que vem da raiz e o flanco. E ângulo do filete, ou também conhecido como ângulo de rosca, ele é o ângulo entre os dois flancos, tá bom? Outros conceitos é a questão do diâmetro maior, que a gente vai chamar de diâmetro nominal. Então esse é o diâmetro que geralmente vai ser representado na nossa cota, é aquele diâmetro do eixo antes da gente passar a ferramenta. E diâmetro médio, ou efetivo, é o diâmetro entre a linha média do filete superior aqui e desse filete inferior. E o diâmetro menor, ou o diâmetro do núcleo, é o diâmetro entre as raízes dos filetes, tá bom? Perceba que a gente tem aqui o conceito de passo. O conceito de passo nada mais é do que a distância entre as duas cristas. Isso significa o quê? Que se eu der uma volta no meu parafuso, eu vou andar o equivalente a exatamente um passo, certo? O valor do passo. O que mais? Nós temos aqui o ângulo de rosca, que já foi falado, e o chanfro. Esse aqui é um ponto importante para destacar. O que acontece? Quando a nossa ferramenta vem aqui, ó, e ela está andando, tanto avançando aqui, quanto quando ela volta, né? Como a gente já vê nos vídeos, ela vai criar uma rebarba nessa região aqui. E essa rebarba vai fazer com que eu não consiga encaixar, por exemplo, uma porca nesse parafuso. Porque ela vai impedir a rotação perfeita, o encaixe perfeito entre os dois filetes de rosca, tá bom? Então a gente faz geralmente um chanfro a 45 graus para evitar esse problema. Então sempre preste atenção na representação desse chanfro em partes roscadas. Aqui do lado a gente tem também alguns parâmetros para a formação desses filetes, né, que regem as alturas de cada uma parte desses filetes. Então, cada tipo de rosca ela vai ter uma norma que vai definir essas alturas e essas relações aqui desses espaços, tá bom? Que devem ser consultados caso for preciso. Mas geralmente, como isso tudo é padronizado, a gente vai ter ferramentas específicas, não vai se preocupar com isso. Além disso, as roscas elas podem ter números de entradas diferentes. Vamos entender aqui, ó. Aqui a gente tem a ferramenta, ela vai andar aqui, ó, e na distância de andar, e no que ela avançar um passo, né, ela vai vir e fazer esse outro filete e assim por diante, ela vai seguindo assim, certo? Então aqui a gente tem que a cada avanço da ferramenta, ela vai corresponder a um passo. Mas e se a gente quiser aumentar o passo, fazer uma rosca com um passo bem mais estendido, ou seja, para que se eu dei uma volta e só com essa volta eu consiga avançar bastante o meu parafuso, a minha poca. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de mais uma entrada. Que imagina o seguinte, imagina um avanço grande, ó. Acompanha esse filete aqui, ó. Ele vem daqui e sai aqui, né? Opa, desculpa, peraí, deixa eu corrigir. Ele vai sair aqui, ó. Tá bom? Então o que é que vai ter aqui? Um espaço de um filete para um passo maior. Aqui, se a gente não tivesse esse filete, imagine que aqui não tem, a gente teria esse espaço aqui em branco, certo? E isso é ruim estruturalmente falando, né? Então o que a gente faz? A gente utiliza duas entradas. Para um passo maior, a gente utiliza dois filetes, tá bom? Com esses dois filetes, a gente garante que vai ter, para cada avanço aqui, pelo menos aqui, ó, dois passos, certo? A gente vai ter o valor equivalente a dois passos, ou equivalente a duas distâncias entre duas cristas.
Então a gente tem um número maior de filetes para cada avanço. O mesmo a gente pode fazer para 3 entradas, né? A gente começa fazendo com 3 filetes de entrada, sem mistério. Quanto à orientação das roscas, a rosca ela pode ser direita, ou seja, ela obedece à regra da mão direita, né? Se eu estou apertando aqui no sentido horário, então eu estou fazendo um movimento com a minha mão aqui e os meus dedos, para onde o meu polegar apontar é a direção do avanço da minha porca, tá bom? É a rosca que a gente mais tem no dia a dia, certo? Se tiverem dúvida em apertar, utilizem a regra da mão direita. Então, o filete sobe da direita para a esquerda conforme a figura, beleza? Então, aqui, no caso, a ferramenta vai vir nessa direção, tá bom? Enquanto o torno gira nessa direção. Já na rosca esquerda, é justamente a regra da mão esquerda, que não existe assim, propriamente dita, mas a gente pode utilizar, né? Porque é o inverso da regra da mão direita. Nesse caso, a gente teria o torno continuaria girando a minha peça nesse sentido, sendo que agora a minha ferramenta ela vai avançar para o outro lado. Ó. Ela vai avançar para cá. Isso vai causar o quê? Vai causar um aperto do parafuso no sentido anti-horário. Tá bom? Só para diferenciar aqui uns termos técnicos, a gente pode chamar também a rosca interna, uma rosca que está interna, de rosca fêmea, e a rosca externa de rosca macho, tá bom? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quanto à representação de porcas e parafusos. O que acontece quando a gente vai fabricar uma porca, né? Imaginem aqui, a gente vai facear, né, para fazer esse hexágono. E o que aconteceria? Muita gente quer representar essa porca assim, ó. Simplesmente um traço aqui e um traço aqui. Mas isso não é verdade, porque lembre-se sempre que vai formar rebarbas aqui nesses encontros, né? Então vai ter uma superfície pontiaguda aqui. Então para isso a gente vai passar um chanfro para evitar esses cantos. Então a representação fica parecida com isso aqui que vocês estão vendo. Ó. A nossa porca vai ser representada com essas curvinhas aqui. Ó. Beleza? Justamente por causa do chanfro, que é essa parte daqui. Ó. Tá? Então sempre atentem para isso, para essa representação aqui. Uma representação como essa estaria errada. Tá? Na vista frontal, vista de topo também, frontal não, né? Vista superior, a gente teria que ir observando o chanfro. Certo? Mesma coisa aqui para o parafuso. Que no caso o parafuso muitas vezes tem o chanfro só aqui nessa parte da cabeça. Fechando parênteses, vamos continuar. Quanto aos tipos de rosca, a gente tem vários tipos de perfis de rosca, cada um com uma aplicação específica. A rosca triangular é a rosca mais comum, que é a rosca que a gente chama métrica também. Ela é a mais utilizada, utilizada bastante em parafusos, né? Esses que a gente compra aí normalmente são roscas do tipo métrica. E um exemplo é a fixação da roda do carro. Rosca trapezoidal. Ela é muito utilizada em fusos de máquinas, porque ela permite um movimento suave e uniforme. Então, impressoras 3D, vocês já devem ter visto que o fuso da impressora 3D, que leva o cabeçote para cima ou para baixo, né? Ele é feito com um perfil trapezoidal, porque esse perfil ele evita folgas, tá bom? Ele diminui o número de folgas, apesar de você ter um atrito maior aqui, o número de folgas ele é bem menor. Roscas de perfil redondo, parafusos grandes, de grandes diâmetros, então gravem isso, principalmente utilizado em parafusos de grandes diâmetros, sujeitos a grandes esforços, um exemplo, equipamentos ferroviários. Perfil quadrado. Perfil quadrado, perceba que ele é ótimo para carregamentos maiores, né? Porque você vai ver aqui que a carga ela vai ser suportada aqui com um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo reto aqui, ó. Tem essa face toda para ser suportada. E ela é utilizada então para parafusos que sofrem grandes esforços e choques. Um exemplo, em prensas e moças a gente encontra esse tipo de perfil. Perfil rosca de dentes, rosca dente de serra é um perfil mais raro, né? Mas a gente parece óbvio, né, que a gente tem essa face aqui, então é porque a gente tende a sustentar uma carga numa só direção. Então, parafusos que exercem grande esforço num só sentido, como por exemplo macacos de catraca. Parâmetros definidos por norma, né? Como eu falei, cada norma aqui, ó, a gente vai ter parâmetros diferentes, tá bom? Isso aqui é só para vocês ficarem cientes, a gente não vai entrar em detalhes,
Mas para cada tipo de porca, cada tipo de rosca, a gente vai ter especificações diferentes. Representação de roscas. Então agora vamos entrar aqui, né? Como é que a gente vai fazer a representação convencional das roscas, tá bom? Quais linhas que a gente vai utilizar e tal. Vamos lá. Para a crista do filete, a gente utiliza uma linha contínua larga, certo? Para a raiz da rosca, a gente utiliza uma linha contínua estreita. A dica é o seguinte, a dica que eu sempre dou é que essa linha contínua estreita, representando a raiz da rosca, ela vai estar sempre dentro da peça. Ó. Ela está sempre dentro do material. Aqui é o a crista do filete, que é a linha contínua larga, ela vai estar sempre em contato com o A. E essa aqui sempre em contato com a peça do material, tá bom? O que mais? Vamos lá. O espaçamento aqui, ó. Esse espaçamento ele deve ser o espaçamento real. Esse espaçamento real que existe ali, a altura do filete, tá? Ou, se você está representando isso à mão livre, por exemplo, ela deve ser pelo menos maior do que 2 vezes a linha larga, certo? A linha contínua larga. Ou pelo menos maior do que 0,7 milímetros. Na vista de topo, a gente tem a representação da raiz da rosca com uma circunferência em 3/4. Agora perceba que ela não é exatamente 3/4. Ó. Essa linha estreita contínua, ela passa sempre um pouquinho aqui dos 3/4, tá bom? Preste atenção nisso aí. Quanto ao limite da rosca, então até onde a rosca vai, a gente pode representar ela tanto com uma linha contínua larga, como essa daqui que vocês estão vendo, como com a linha contínua tracejada, tá bom? Pode ser essa tracejada larga também. Quanto às achuras, preste atenção que a achura ela se estende até a crista da rosca. Então ela está aqui, ela passa até a crista da rosca, normalmente contínua. Percebam que se eu tivesse alguma coisa do tipo assim, ó, essa achura vinha aqui e depois vinha para cá, estaria errado, certo? Porque ela é como se fosse um corte do material completo mesmo. A gente só tem adicional da representação aqui da raiz da rosca. Roscas encobertas. Para roscas encobertas aqui, que não tem um corte, né, a gente vai utilizar a linha tracejada larga ou estreita. Tanto pode ser larga quanto estreita, desde que você escolha só uma na representação do desenho. Por exemplo, você não pode utilizar essa daqui larga e essa daqui estreita, certo? Utilize só uma, as duas do mesmo tipo. Lembre-se sempre, vou frisar mais uma vez, ó, a achura aqui, ó, sempre passando, mesmo na rosca aqui interna, ela sempre passa aqui no espaço entre a raiz e a crista. Quanto a partes roscadas encobertas, né? Por exemplo, se a gente olhar aqui, essa rosca ela vai estar encoberta. Então, para a gente representar ela, é a mesma lógica anterior aqui, ó, certo? A gente vai utilizar a linha tracejada larga ou estreita, porém só uma delas. E respeitando aqui, ó, que a raiz ela sempre passa um pouquinho aqui, ó, dos 3/4, tá bom? Mas e aí, professor, que danado é isso aqui, ó, que passa e que tem esse ângulo aqui? Isso aí, para entender, a gente vai precisar lembrar de como é que é o processo de fabricação de uma rosca. Para a rosca externa, né, a gente tem aqui a ferramenta de corte, né? Ela vai andando para lá e para cá, não tem mistério. Percebam aqui também a importância do sulco, né? Desse sulco aqui, para a gente tirar a ferramenta. Então aqui não tem mistério, mas quando a gente tem uma rosca interna, perceba que para a gente entrar com a ferramenta aqui, ou com essa daqui, a gente vai precisar de um pré-furo. Um furo anteriormente feito para que a gente entre com a ferramenta. Quando a gente tem uma broca, né, para fazer esse furo, o que acontece? Ela tem aqui um ângulo de ponta da broca. Quando o furo é passante, a gente não percebe ele, mas quando a gente tem um furo cego, no caso da rosca que a gente viu anteriormente, esse ângulo vai ficar marcado na peça aqui, ó. Entendeu? Então é isso que está sendo representado lá e ele deve ser representado no desenho. Quanto à cotagem das roscas, agora vamos entrar para a parte da representação convencionada da cotagem dos tipos diferentes de rosca. Para roscas do tipo Whitworth, normal, a gente pode inclusive desprezar o símbolo. Colocar simplesmente a representação convencional e a polegada, tá bom? Já que é uma rosca em polegada. Rosca Whitworth fina, a gente utiliza o W. Aqui temos o W, o diâmetro nominal, né?
em polegadas. E aqui tem um traço 10F barra 1 polegada. O que significa isso? A gente vai ver no próximo slide, tá? Mas isso aqui não é necessário, a gente pode utilizar simplesmente W e o diâmetro. Whitworth para cano, RC, RC e o diâmetro. Então, como é que a gente leria aqui o primeiro, né? Rosca Whitworth normal, com o diâmetro de 1 polegada. E aqui a gente só é dispensável o uso do símbolo W. Nesse caso aqui, ó, do 10F que eu falei, o que é que significaria? Significaria que é uma rosca Whitworth fina, com o diâmetro de 1 polegada e 10 filetes por polegada linear de avanço. Só que isso aqui, essa representação não necessariamente não é necessária, tá bom? Não necessariamente vocês vão ver. E a outra, RC, né? Mesma coisa, Whitworth para cano com furo de um diâmetro de polegada de um diâmetro de 1 polegada. A rosca métrica, essa aqui vocês têm que prestar atenção. Então, se você estiver disperso, por favor, preste atenção. Essa é a rosca mais utilizada hoje em dia e diariamente e aqui no Brasil, tá bom? Então, a rosca métrica é a rosca mais utilizada. A gente representa com o M, é a de perfil triangular, beleza? Então, na cotagem, para a métrica normal, a gente vai ter simplesmente o M e o valor do diâmetro, M16, né? 16 milímetros de diâmetro. Para a rosca métrica fina, que às vezes tem a diferença entre uma e outra, que a rosca métrica fina ela tem passos diferentes para cada valor nominal do diâmetro. Então, por exemplo, esse diâmetro de 60 pode ter vários passos diferentes. Isso a gente tem que consultar em tabela. E para representar isso, a gente faz M, 60, que é o diâmetro, X, 4. Ou seja, diâmetro 60, passo 4. Existe a rosca do tipo SAI para automóveis, que a gente vai utilizar o símbolo SAI, né, normal, SAI, 1 polegada. Outro tipo é a American National Course, NC, 2 polegadas, e NF, que é a American National Fine, que também é utilizada, e é a diferença, né, no caso, é que esse é padrão americano, da rosca métrica brasileira não, da rosca métrica, e por isso que está aqui em polegada. Então, como a gente lê aqui, ó, né, rosca métrica normal com diâmetro 16, rosca métrica fina com diâmetro 60 e passo 4, rosca SAI com diâmetro de 1 polegada, rosca NC com diâmetro de 2 polegadas e rosca NF com diâmetro de 1 polegada. A trapezoidal, que eu falei que é presente em fusos, né? Geralmente em impressoras 3D você encontra também. É fácil, o símbolo TR, beleza? Então TR, diâmetro 48, a mesma lógica lá da rosca métrica fina. A gente tem que indicar o passo também, que há uma variação de passo para cada diâmetro. E a rosca quadrada, mesma coisa, só utilizando o quad e mantém o diâmetro e o passo. Então aqui a leitura, né, rosca trapezoidal diâmetro 48 e passo 8, e aqui a leitura é rosca quadrada com diâmetro 30 e passo 6. Já finalizando aqui, vamos só ver uma observação, né? Percebam esse desenho aqui, a gente tem a rosca M12 e uma rosca M8 de passo 1. E a gente tem esse corte aqui, né? Perceba aqui, observe que não se cota o diâmetro do pré-furo da rosca. Percebam que isso aqui, ó, não está sendo cotado. Tá vendo? Isso aqui não está sendo cotado. E não se deve cotar mesmo. Se deve cotar simplesmente a altura até onde vai esse pré-furo. A profundidade do pré-furo, certo? Porque esse diâmetro aqui, o responsável pela execução do processo deverá procurar ele em tabela. Então você não se preocupa com isso. Ele é tabelado. Só mais uma coisa, um detalhe para finalizar aqui, é que roscas que são esquerdas, né, rosca do tipo esquerdo, para representar ela na cota, a gente vai utilizar o RE. Só isso, só adicionar o RE que está tudo certo. Em alguns casos também a gente vai encontrar o LH, que significa left hand, né? E principalmente em roscas do tipo Whitworth a gente encontra isso, certo? Ou então em desenhos americanos a gente pode encontrar também. Então, para representar, só isso. E a gente fica por aqui, pessoal. Até mais.